Vocês já ouviram falar sobre esse termo? O machismo feminino vai ser o tema dessa aula de hoje, de adentrar realmente como funciona a mente da mulher e o que ela tem trazido de várias gerações até hoje. E a aula de hoje ela vai abordar esse tema das feridas que nós carregamos das nossas ancestrais, que é justamente para entender por que nós carregamos tanta raiva em ser mulher, né, de desprezar a menstruação, de desprezar as outras mulheres, de não conseguir acolher outras mulheres, porque uma mulher que não consegue acolher uma outra mulher, ela está com o seu feminino profundamente ferido. Mas tem um porquê, da onde isso nasceu, é o que nós vamos ver na aula de hoje com o nosso grupo gratuito, que nós temos ali as reuniões todas as segundas-feiras, justamente para adentrar esse universo e entender como a nossa mente funciona, olhar a visão sistêmica das constelações familiares no nosso dia a dia e aplicar essa filosofia de vida na nossa vida. E aqui no grupo, o legal é que as pessoas conseguem ver, aí quem está no Insta, no TikTok, não consegue ver, mas que as pessoas aqui conseguem ver os slides, as aulas explicadinhas, né? Então, se você tem interesse de participar desse grupo gratuito, depois manda a DM, que eu te adiciono lá no grupo. Nós temos reflexões dentro do grupo, exercícios sistêmicos dentro do grupo, então é bem interessante essa abordagem dessa aula e crescermos. O quanto é importante nós crescermos em autonomia. E hoje, na nossa quinta aula da busca do feminino, nós vamos falar sobre o machismo feminino. Vocês conhecem mulheres machistas? O que seria o machismo feminino? E o interessante é a reação à mística feminina. Então, a gente vai voltar lá para o ano de 1980, aonde teve o culto da supermulher. Então, foi nessa época que esse culto prometia às jovens que elas podiam ter tudo: uma carreira lucrativa e gratificante, um casamento igualitário e estável, que elas poderiam ter uma maternidade jubilosa. Muitas mulheres se tornaram aí super-heroínas, como a reação das mães dos anos 50. Então, as mulheres dos anos 90, numa reação de diminuir as mulheres dos anos 50, então elas se tornaram uma super mulher. E olha que interessante, aqui é a figura que eu coloquei, é da boneca Barbie, que incentivou esse empoderamento feminino. Eu lembro que eu tinha uma boneca Barbie e nessa boneca mostrava várias profissões, mostrando que a gente podia escolher o que a gente quisesse, né? E em protesto dessas mães dos anos 50. Olha que interessante, né? De olhar e realmente analisar esse contexto, né? As mulheres não podiam testar as próprias competências e habilidades no mundo de remuneração definido pelos homens. Então, a partir dos anos 80, gente, dos anos 80, isso tem pouquíssimo tempo. Então, foi a partir dos anos 80 que começaram esse movimento de empoderamento feminino mais forte. E olha que interessante. O que não conseguiram conquistar de maneira própria, elas esperavam que viesse da família. Então, esse movimento é um movimento das mulheres dos anos 1950. Então, nessa época, tudo que elas não conseguiram conquistar por elas mesmas, elas esperavam dos filhos. Então, essas mães colocaram uma carga emocional
muito grande sobre os filhos, de realizações de sonhos que eram delas. Então, imagina, eu vi um depoimento essa semana que me impactou bastante, que nesse depoimento ele mostrou que a mulher seguia uma profissão porque a mãe falou, você precisa ser professora. E olha que complicação. Ela não foi feliz na profissão, ela adoeceu. E aí ela só chegou à conclusão quando o médico a afastou, e é nesse movimento de ter afastado ela e falou, não, eu não vou te colocar medicamento, nada. Eu só vou deixar você descansando. E aí ela chegou à conclusão de que ela não gostava da profissão dela, e isso porque a mãe impôs a ela de se formar. E quantos pais que não conseguiram realizar seus sonhos, e as mães, principalmente, que não conseguiam realizar seus sonhos, pesaram isso sobre os filhos, as filhas, né, de serem conduzidos da forma que eles achavam que tinha que ser. O filho não tem a liberdade, tem que ser conforme eu desejo. Então, traçava-se uma história para esses filhos, mas no fundo de uma mulher amargurada, que não conseguiu realizar o seu próprio sonho. E assim elas controlavam, manipulavam, sem levar em consideração o sentimento dos outros, de tão amarguradas que elas estavam, né? Então, ser uma excelente dona de casa naquela época mascarava outras dores, a da não realização. Então, ela se tornou perfeita dentro de casa, exigiu essa perfeição das filhas, e nisso há uma desidentificação, a filha falando, mas eu não quero me tornar essa mulher. E aí a gente vê que é a primeira separação do feminino, essa desconexão com a mãe. Então, para mascarar sua vulnerabilidade, dependência econômica, sua baixa autoestima, ela obteve o poder na família, manipulando e negando o sentimento dos homens e das crianças, escondendo os seus próprios sentimentos. Então, essa mulher, ela não sabia se expressar, e não saber se expressar, ela acabava pesando todas as suas dores em todos ao redor, não somente dos filhos, mas também do marido. Então, era algo extremamente tóxico para essas mães. E nessa foto, você pode observar que as fotos de antigamente, vocês viram alguém sorrindo nas fotos de antigamente? Era todo mundo muito sério. E aí a gente vai entendendo que ali não se tinha tanta vontade de vida, tanta vontade de viver, não tinha essa realização, era o que dava. E tinha que aceitar o que dava, mas criava-se amargura. E essa amargura, ela acaba sendo passada de geração em geração. Da mulher que sente raiva por ser submissa, por estar naquele lugar, e essa mulher, ela acabar ficando totalmente presa e prendendo todos ao entorno dela. Então, nessa foto, você consegue ver claramente que não é uma família feliz, né? Os filhos até parecem estarem felizes, mas pai e mãe aqui não estão, né? Essa mãe não podia expressar abertamente sua solidão, né? Mas seu abandono, a sua perda, tudo que podia era expressar a sua fúria. Sua filha ouvia, não faça o que eu fiz. Tenha uma carreira. Viva a sua própria vida. Espere se casar para você saber como é que é. Alguém já ouviu alguma dessas frases, né? E aí eu vou passar, vou tentar. Vive, tem o link dentro do grupo, na descrição do grupo tem um link, dá para entrar nele. Então, se você puder até recompartilhar lá no grupo, tá bom? Eu agradeço você. Porque agora, se eu mexer aqui no computador, eu saio da aula, né? Então, nesse movimento de realmente ela entender
a sua solidão, seu abandono e sua perda. Então, tudo o que podia era expressar sua fúria. Então, era uma mulher amargurada que desprezava essas raivas em todos dentro da família. E, gente, assim, eu agora trazendo a minha família, que eu sempre trago as histórias da Marcela, né? Eu vejo isso muito na minha avó. E na minha avó, Simone, tenta lá também, tenta entrar no link descrito lá no grupo, que tem como entrar na aula, tá bom? E aí, o que acontece nesse movimento? Essa mãe, trazendo a história da Marcela, a Marcela, ela teve... Que bom, Vivi. E o que aconteceu com a história da avó da Marcela? A avó da Marcela foi essa mulher amargurada, mas era uma mulher forte, sabe? Forte, decidida, mas não completamente feliz. Então, a gente conseguia identificar aí realmente um movimento de realmente dela estar sofrendo, né, nesse movimento de ter que cuidar de filhos. Eu ouvi muito da minha mãe. Gente, eu já saí da aula, fui tentar ajeitar aqui, deixa eu sair e voltar, peraí. Só um minutinho, gente. Aí agora eu consigo entrar e mexer. Então, a minha avó, ela foi essa mulher amargurada. Então, ela tinha assim, uma profunda raiva mesmo de ser mulher. Na família de vocês, teve essa história de que a mulher não gostava de ser mulher? Porque eu cresci num lar onde a minha avó falava, e quem é a aluna mais antiga já ouviu essa história, que ela falava assim, mulher nasceu para sofrer, e era isso que ela trazia. Então, não era fácil ser mulher nessa época, né? Porque justamente ela não aceitava a vida que levava, mas não conseguia fazer nada de diferente com isso. E isso gerou muitas dores nela, e eu acabei pegando essas dores, de realmente achar que é horrível ser mulher, é horrível estar nessa posição, é horrível ver que os homens têm mais privilégios que as mulheres em algumas questões. Então, eu peguei essa história muito de perto. Então, ouvi, não faço o que eu fiz, né? Não tenha muitos filhos. A gente vê isso hoje, as pessoas hoje não têm filhos, né? E aí, ó, tem uma carreira, e aí a mulher se dedica muito à carreira, e quando vê, já está acabando o tempo de ter filhos, né? Que é o que está acontecendo, já peguei alguns casos assim, que a mulher entra ali já perto dos 40, já achando que não vai conseguir construir uma família, porque ela se dedicou somente à carreira profissional, né? E tem também, assim, viva a sua própria vida. Então, era uma mulher muito presa, não conseguia viver. E acaba que ela coloca isso na filha, e a filha assume essas dores dessa mãe, né? Então, outra, espere se casar para saber como é que é. E não se traz nada de bonito, de incentivo, muito pelo contrário. O que se traz é um movimento de dor. E aí a gente acabou criando esse machismo feminino, de que é melhor ser mais masculina do que feminina. E é interessante isso, hoje em atendimento, o quanto, e eu atendo também fora do país,
e uma dessas pacientes de fora, ela fala assim, Marcela, eu consigo ver quem são as brasileiras, sabe? Pela busca desenfreada da perfeição. Então, você está em outro país com diversas mulheres e ela consegue olhar, geralmente são as mulheres que estão com mega no cabelo, estão com o corpo muito malhado, as mulheres estão ficando com o corpo mais masculino, e também essas mulheres, elas acabam colocando ali uma máscara para ficar todas iguais, não há diferença. Então, a gente vê que há uma desidentificação de si própria nesse movimento, justamente porque eu tomo essas dores, mãe, eu tomo essas dores, vó, eu assumo isso, faço diferente, mas eu faço diferente desconectando delas, porque cria-se um ódio, uma raiva delas, por elas serem amarguradas e não transmitirem amor para a gente. Então, tem essa questão, né? Então, essas mensagens, elas confundiram a filha, né? Confundiram muitas filhas. Eu falei assim, nossa, mas eu nasci mulher, o que eu vou fazer com isso? Então, assim, e olha que absurdo, eu retirei o meu útero e por incentivo das mulheres da minha família, para que menstruar, né? E eu desenvolvi um mioma muito grande, mas era opcional. Eu falava assim, eu vou tirar. Olha, na época eu não tinha consciência, né, de que eu estava tirando uma parte feminina de mim. E porque eu falei assim, minhas mulheres sempre falaram que isso era horrível, que era horrível menstruar, que era horrível ser mulher, que tinha que aguentar isso todos os meses, né? Depois tem que aguentar a menopausa. Então, eu ouvia muito isso das minhas mulheres. E eu fui para esse caminho achando que eu estava honrando e eu acabei me perdendo. Então, você pensa, eu me perdi justamente porque eu não estive em harmonia com essas mulheres. Óbvio que hoje, com todos os movimentos das constelações, da filosofia sistêmica, eu acolhi essas dores dessas mulheres, eu acolho sempre que precisa, porque eu sei que há muitas feridas, muitas resistências, né? Porque eu vim de uma família de mulheres fortes. Então, sua mãe não gostava de ser mulher, de ter marido e de cuidar de filhos? Será que as crianças arruinaram a vida dela? Boa noite, Claudinha. Será que... Aí a filha pensa assim, né? Então, olha as perguntas da filha. Então, a minha mãe não gostava de ser mulher, de ter marido e de cuidar de filhos. Então, eu não vou casar e não vou ter filhos. Por quê? Então, eu estou arruinando a vida da minha mãe. Eu não vou querer ter um filho para arruinar a vida desse filho. Eu já escutei isso em atendimento, né? Então, a visão de ser mulher é horrível hoje. Hoje está melhorando com os estudos do feminino. Óbvio que tem alguns estudos muito deturpados, mas é desse retorno para casa. Não nos moldes das mulheres de 1950, porque elas não eram felizes, são novos moldes. E essa muita dificuldade que as pessoas estão tendo hoje. A gente não vai voltar aos moldes antigos, não tem mais como voltar. O que tem é como fazer um novo caminho com aquilo que a gente aprendeu até hoje, de reconectar com sua essência e estar feliz na sua essência. E não considerar que as mulheres são inimigas, criar rivalidade com mulheres. E um dos contextos que eu trago aqui nos meus atendimentos, se você está tendo problemas com mulheres, é porque você precisa se reconciliar com sua mãe. Se você não se reconcilia com sua mãe, e pode ser que essa reconciliação seja a vida inteira, acolhendo cada vez mais essa mãe.
até que não haja mais rivalidades, e sim acolhimento. E é um caminho realmente progressivo, ele não é feito do dia para a noite, até porque nós temos anos de machucaduras, não dá para curar tudo de uma vez só, né? Sua mãe se anulava tanto que convenceu a filha de não querer ser como ela. Essa filha se convenceu que precisaria ser uma super mulher para compensar a imagem negativa da mãe. Então, outra coisa que eu trago nos meus atendimentos, eu vou ser a mãe que eu não tive, mas não um ato de consciência de que o mundo mudou, a visão mudou, mas sim um ato de vingança frente a essa mãe. Então, eu vou ser melhor do que essa mulher, então eu vou ser uma ótima dona de casa, uma ótima mãe, vou ser excelente no meu trabalho e, para quem casar, vou ser uma excelente esposa. Alguma mulher dá conta de ser isso tudo? Eu acredito que não. Até hoje eu não vi nenhuma mulher que dá conta de assumir todos esses papéis e ainda está plena, bonita e bela. Porque geralmente o que acontece é um desgaste dessas mulheres, delas chegarem à exaustão. É o que eu mais vejo nos meus atendimentos. Esse é o machismo feminino passado de mãe para filha. Então, é isso, a raiva de ser mulher, de estar nessa condição de ser mulher. A mulher esqueceu da sua essência. E isso foi passado de mãe para filha e está chegando hoje nos nossos adolescentes, que estão muito confusos, totalmente desorientados. E esse machismo, ele esconde o ódio de ser mulher. Infelizmente, num esforço para não se parecer em nada com suas mães, muitas mulheres jovens se tornaram como homens, então elas são mais masculinas, elas forçam, elas vão à caça, elas querem controle, e isso é extremamente pesado para a mulher, não é fácil, ela tem que criar uma armadura imensa, é uma mulher pesada, e para se relacionar é muito difícil. E aí a gente entende que houve uma construção justamente por conta dessa desconexão com a mãe. Então, a competição entre mulheres são problemas com a mãe, sim. Toda vez que você verificar uma mulher competindo com outra mulher, ou desfazendo, sendo irônica, ou sarcástica com outra mulher, debochada com outra mulher, né? Essa mulher tem feridas com a mãe não resolvidas. Porque toda mulher que tem feridas com a mãe resolvida, ela vai acolher a outra mulher, vai desejar realmente o sucesso de outra mulher, não vai ter rivalidade. E se ela vê que a outra mulher está ferida, ela vai compreender que não é com ela, é em relação à mãe dela. E aí ela entra nessa harmonia. Agora, quando a mulher ela entra nessa competição acirrada com outras mulheres, ela se coloca numa postura masculina e tudo fica mais difícil. Tudo é mais difícil para uma mulher muito masculina. Não sei se vocês já repararam, ser feminina é leve e o mundo fica mais leve. Há uma leveza, não há... Você vê uma mulher que não está tão feminina, que quer controle, que está ali realmente se sentindo acima dos outros, assim, ela não está conectada completamente com o feminino, porque o feminino é leve, o feminino é doce, é suave, o feminino, ele traz paz, mas isso só acontece quando eu trabalho no mundo interno. Se eu não consigo trabalhar o meu mundo interno, não tem como ter esses resultados. Uma vez, agora lembrando, eu atendi uma mulher que me procurou porque ela queria ser mais feminina. Qual era o objetivo dela? Conquistar o ficante dela. Porque ele era masculino e ela viu que do jeito que ela estava, os dois não iam dar certo. E aí eu expliquei, não é bem assim.
o feminino não é do jeito que você pensa. E se você se coloca numa postura, eu preciso ser feminina para atrair homens, você pode até atrair, é uma máscara, mas que essa máscara cai em pouco tempo, porque a controladora, se ela não tiver curada, ela surge. Né? Então, nesse movimento, eu fui e expliquei para ela, falei, olha, a gente precisa curar suas feridas de infância, ver a relação com sua mãe, e aí quando eu comecei a aprofundar, o ficante terminou e ela suspendeu o tratamento. Então, o objetivo dela era meramente masculino, de conquistar, eu quero conquistar. E a mulher, quando ela está na polaridade masculina, ela quer conquistar. Conquistar um homem é um desafio para ela. E muitas, quando conquistam um homem, que o homem fica apaixonado, elas não querem mais, perdeu a graça. Estão totalmente na postura masculina. Então, realmente, quando a gente vai falar sobre... Depois eu vou ter uma aula com vocês só sobre mostrar o que é polaridade masculina, o que é polaridade feminina, e aí vocês vão compreender mais nítido nas pessoas. Um exemplo que eu posso dar para vocês, assistam Casamento às Cegas 50 a mais. Lá tem posturas de mulheres completamente masculinas e tem uma feminina. Então, você entende ali, nossa, assim, essa mulher é masculina, essa é feminina. Então, lá está muito claro, muito nítido. Para quem tem dúvidas do que é masculino e feminino na mulher, não digo dos homens, porque os homens é um caso à parte, merecia até uma aula de análise dessa série, mas que realmente... lá está mostrando tanto que as mulheres estão feridas. E por isso que eu faço esse estudo do feminino, que ele é progressivo, ele é lento, mas ele é eficaz, porque eu vou compreendendo a raiz, da onde surgiu essa minha ferida com o feminino, essa minha desconexão com o feminino. E não é somente exercícios de como ser mais feminina, não é sobre um batom, sobre um cabelo somente, é sobre essência. E o que mais falta hoje nas mulheres é essa conexão com sua essência. Então, elas condicionaram sua autoestima, sua identidade, o seu valor próprio, os seus padrões, aos padrões masculinos de produção. Então, vou ser como os homens. E aí a gente vê muito claro isso no mercado de trabalho, onde as mulheres precisam usar anticoncepcionais, elas não podem engravidar, menstruar é um tormento, e elas ficam cada vez mais doentes, cada vez mais cansadas, justamente porque elas entraram nesse modo de padrão masculino de produção. Os valores femininos em relação aos relacionamentos e ao cuidado com o outro foram deixados em segundo plano. E ali o que foi atrás foi de conquista, dos objetivos, e muitas mulheres começaram a sentir que nunca poderiam ser boas o suficiente. Olha que interessante isso. E isso é o que eu mais escuto nos meus atendimentos e direcionamento com mulheres. Eu não sou boa o suficiente. Mas como é que vai ser boa o suficiente se precisa ser excelente em tudo? Não existe esse ser humano. Então, elas ficam sempre em busca de alcançar um padrão que elas não conseguem. A mulher ama o seu trabalho, sua família, mas gostaria de ter alguém que cuidasse dela. As mulheres masculinas que começam os atendimentos comigo, elas falam isso. Eu cuido de todo mundo, resolvo o problema de todo mundo, mas não tem quem resolva os meus. Eu não posso descansar. E eu só falo assim, você está disposta a abrir mão do controle? Porque você não dá conta de controlar tudo. E o que acontece muitas vezes na postura das mulheres masculinas? Elas precisam adoecer para parar. Elas não conseguem parar. Não conseguem descansar. E elas se sentem mal se elas descansam. Então, nesse movimento,
faz com que as mulheres realmente se coloquem nesse lugar de insuficiência, né? O que muitas mulheres querem foi o que muitos pais não tiveram. Agora a gente vai fazer uma ligação que pode virar as chavinhas nas mentes de vocês. Vou até repetir. O que muitas mulheres querem foi o que muitos pais não tiveram. Alguém amoroso e carinhoso que ouvisse suas angústias, massageasse o seu corpo cansado, apreciasse seus sucessos e levasse embora as dores de suas perdas. Esse pai precisava de uma parceira. E o que recebia, geralmente, dessa mulher ali dos anos 50? Amarguras, brigas. E aí essa filha, e quando a gente vai analisando sistemicamente, o filho, ele sempre escolhe o lado mais fraco entre pai e mãe. Ele sempre caminha para o lado mais frágil. E se o pai, ele é a parte mais frágil, a filha encaminha para esse lado do pai. E as mulheres querem a relação com o feminino, mas os homens também. Os homens também têm o feminino deles. E aí, às vezes, o que a gente necessita foi o que o nosso pai não teve. E quando eu li esse trecho, eu confesso assim, caramba, realmente o meu pai, ele não teve esse acolhimento da minha mãe. Não teve. Era uma mulher estressada, que ele chegava e ainda ajudava a cuidar das crianças. Ela não dava conta dela mesma e nem dos filhos. E aí a gente vai nesse campo buscando alguém amoroso, carinhoso, que nos escute, né? Que a gente não quer não trabalhar. A gente quer alguém que nos apoie quando estivermos cansados, né? Que aprecie o nosso sucesso e que leve embora as dores das perdas e fala, não, vai dar tudo certo, eu estou aqui do seu lado. E aí a gente vê a conexão que nós temos com os nossos pais, com o relacionamento dos nossos pais. E aí vai virar um monte de chavinha aí, que eu tenho certeza. Se aquilo que o seu pai não recebeu, geralmente é o que você procura nos relacionamentos. Querem descansar, ser cuidadas e aceitas pelo que são, não pelo que fizeram. Há um enorme anseio pelo que parece perdido. É interessante essa questão de ser amada pelo fazer do que pelo ser. Principalmente de mulheres que vieram de lares tóxicos, de lares abusivos. Essa criança, ela precisou fazer para sobreviver nesse lugar. Então, ela precisava servir, precisava ajudar. De alguma forma, ela queria ser validada. E um pouco que era validada, ela compreendeu que ali ela poderia receber amor e afeto. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela vai para a vida achando que tem que fazer tudo pelos outros, que é assim que ela vai receber afeto de troca, porque foi assim que ela aprendeu. E essa é um pouco da história também da Marcela. E eu estava esse final de semana analisando e até contando para o meu namorado essa história de que eu era a mulher que, quando recebia visita, eu não descansava. Então, era cuidando das refeições, cuidando da arrumação da mesa, tirando a mesa, arrumando a cozinha e servindo coisas. Então, assim, era servindo o tempo todo, a ponto de que eu cheguei à exaustão de não querer mais ter eventos, nem mais nada na minha casa. Porque eu percebi que eu não descansava, não conseguia sentar para descansar. Ou eu só sentava se estivesse passando mal.
Então, aí eu entendi a viradinha de chave ali, porque eu sentia que eu era amada se eu fizesse, e não pelo que eu era. E a maioria das mulheres estão nesse lugar. Às vezes as mulheres falam, mas eu amo servir. Servir é lindo. Mas será que você não foi condicionada a isso para se sentir amada? Só servindo, cuidando, e aí às vezes se sentindo atraída justamente pelas pessoas que você precisa cuidar, consertar, porque você precisa fazer algo pela pessoa. Então é de realmente analisar que fase, que trecho dessa história aí encaixa na sua. E eu falo isso muito para as meninas no grupo, que as nossas dores são muito parecidas. E que às vezes as pessoas ficam assim, ai, não vou contar os meus problemas em grupo, porque o que as pessoas vão falar? E eu falo assim para elas, eu falo assim, você vai ver que a dor da sua amiguinha do lado é a mesma. E aí vocês vão ver que todos nós temos dores muito parecidas e que o caminho é praticamente o mesmo para se preencher e se recuperar dessas dores, né? Mas elas não sabem o que está faltando. Elas não estão presentes, estão sempre adiantadas, né? E por isso elas preenchem essas dores com mais serviços, com mais desafios. Então, eu terminei um curso, tem que começar outro. E é assim, é um atrás do outro. E aí, às vezes, nem consegue terminar o curso, se embanana num e já entra no outro. Não, eu não posso, eu tenho que continuar. Isso é curso, isso é projeto, e acaba se acumulando de serviço. Por quê? Porque não quer olhar para as dores. Aprendeu que para ter desempenho precisa vencer o desconforto com mais um desafio, seja estudos, mudanças, casos casuais, ou até um filho. Mas parar para olhar para dentro é um pouco difícil. Acalma o próprio ego com mais atos de heroísmo e realizações. Está tão presa à dor que, quando termina um objetivo, já precisa ir para o próximo. Precisa sempre estar ocupada para se sentir produtiva. E eu lembro que, uma vez, um dos meus atendimentos, a mulher virou para mim e ela falou que ela poderia até ficar o dia inteiro sem fazer nada, mas quando chegasse alguém, ela tinha que estar trabalhando. E aí eu fui e falei assim, aonde você morou, os seus pais não deixavam você descansar, não deixavam você ficar sem fazer nada, e aí a gente vai entendendo que essa mulher, ela ficou nessa postura de fazer, porque lá na infância ela não podia descansar, porque senão era chamada de preguiçosa. Mas ela viveu um pouquinho isso também. Ou tinha que estar ali estudando, tinha que estar sempre produtiva, mostrando alguma coisa, não podia ficar sem fazer nada, olhando para o teto. E aí, por isso que esse sentimento de eu não posso descansar, e quando vem o ócio, que realmente, às vezes, as situações da vida te colocam ali para você parar, e aí a pessoa entra em desespero, porque está sempre acostumada a trabalhar, e isso teve uma época que aconteceu comigo, e foi bem duro de falar assim, não, eu não tenho que esperar o meu corpo falhar para eu ter que descansar, porque eu só descansava quando o corpo entrava em falha, quando o corpo realmente estava exausto. Então, era o tempo todo. Aí era trabalhando em cama, trabalhando. Aí, então, não dava para curtir a vida, não dava para olhar para a vida, não dava para ficar sem fazer nada. E olha que interessante como é que está o meu processo. Eu percebi que eu estava com pensamentos acelerados. E um dia eu tomei o café descafeinado. E aí eu senti minha mente mais tranquila. Eu falei assim, eu não acredito que é o café.
E aí a Marcela está no desmame da cafeína. A vida ficou bem mais tranquila, bem mais leve. E aí a gente vai entendendo os ajustes que nós precisamos durante a nossa caminhada, que às vezes são simples. Óbvio que comigo está tendo vários movimentos, eu retirei o açúcar, agora é a cafeína, e estou vendo os resultados. Está ficando mais tranquilo, a mente não está agitada, não está desesperada, então está ficando mais tranquilo. Engraçado, porque minha mãe foi sempre assim, tinha seu tempo de descansar, de fazer nada, e o meu pai perturbava ela. No fim, ela estava certa, sim. E ela teve a força para se impor, né? Então, a sua mãe viveu muito forte, né? De realmente falar, não, agora eu não quero fazer nada, eu estou descansando. E aí esse pai, com certeza, teve uma mãe que não parava quieta. Então, ele achava estranho essa mulher não fazer nada. Porque a gente traz as referências das nossas famílias, não é muito longe, nada muito longe, não. São dois sistemas que se unem com seus traumas, com suas visões, né, e com suas potencialidades. Consegue fazer tudo o que se propôs, mas se sacrificou sua alma. Sua relação com o mundo interior é distante. Ser perfeita em tudo leva ela para a exaustão. Esquece de dizer não, tem que ser tudo para todos e ignora suas próprias necessidades. Ela começa a ficar fora de controle. Então, por exemplo, sabe aquelas pessoas, ajuda pessoas, ajuda a família, e está sempre atarefada, sempre tem alguma coisa para fazer. E não sobra tempo. Deita na cama exausta. Se sente grande por estar ajudando, mas está se anulando. Uma mulher que está ali o tempo todo ajudando as pessoas, ela não olha para ela mesma. E é doloroso olhar para si, não é fácil. E as pessoas correm disso, por quê? Porque se eu precisar olhar para mim, eu não sei o que eu vou encontrar, eu nunca fui atrás de mim, né? É o que estou te trazendo de visão. Porque quando eu parei para olhar para a Marcela, foram muitas semanas de lágrimas, muitas semanas de ver que eu não olhava para mim, que eu não cuidava de mim, eu sempre cuidava dos outros, cuidava da família, cuidava dos filhos, cuidava nos projetos da igreja, e não sobrava tempo para a Marcela. De falar assim, não, agora é só eu, é a minha vez de me cuidar. E não tinha esse movimento. E nisso a gente vai chegando à conclusão de que se eu não paro por amor, eu vou pela dor. E aí esses vão ser dois processos, o processo da dor e o processo de olhar para si. Mas dos dois tem como olhar para dentro. Meninas, ignorem o português, né? A Marcela fez cansada. Aí, tá vendo? Trabalhando demais. Sua relação com o seu masculino se tornou distorcida e tirânica. Ela nunca deixa descansar. Então, o lado produtivo da mulher é o lado masculino. O lado ali do foco, de fazer as coisas, é o masculino que habita em nós. Ela se sente oprimida, mas não compreende a fonte de seu sofrimento. Está cansada antes dos outros. Fica empolgada com o trabalho, mas sente falta de energia. Há resistência em fazer e nisso sente que é uma fraude. Eu vou repetir, essa aqui é boa. Está cansada antes dos outros. Fica empolgada com o trabalho, mas sente falta de energia. Há uma resistência em fazer e nisso se sente que é uma fraude. É só uma fraude.
já que eu estou com resistência de fazer, e às vezes só está cansada, só está precisando descansar. E é interessante também, as pessoas quando chegam ao meu atendimento, eu pergunto, como é que estão as taxas hormonais? Está consultando? Como é que está isso? Por quê? Porque, às vezes, a depressão que você pensa que você está é tão somente falta de vitamina. E aí, às vezes, a gente delega situações, sendo que é só uma falta de autocuidado. E muitas questões nossas seriam resolvidas com vitaminas. E, às vezes, a gente acha que é o cansaço extremo, que é depressão, não é. É só falta de vitamina. Mas também aqui, que é o caso, é o cansaço. Na infância, não foi atendida emocionalmente. Ouvia o pai, ajudava com os irmãos e sua mãe sempre zangada. Era uma mãe que nunca estava bem-humorada de bem com a vida. Aprendeu que seria valorizada se servisse a família. Eu fiz tudo ao contrário da minha mãe, né? Vamos dizer assim. E aí é nesse momento que a gente desconecta com o feminino. Jung diz que o processo criativo de uma mulher nunca poderá se concretizar se ela permanecer capturada em uma imitação inconsciente dos homens, ou se identificar com o masculino inferior em seu consciente, que é o quê? O meu lado masculino tóxico. Né? Então, o processo criativo, porque nós somos criativas por natureza, nós geramos vida, então tem essa pulsão dentro de nós, mas ela só vai acontecer quando eu parar de imitar inconscientemente os homens e também parar de me identificar com o meu lado masculino tóxico. Porque nós temos a luz e a sombra, todos nós. Não tem como esconder. A sombra uma hora aparece. E quando a sombra aparece, geralmente as pessoas não querem ver. A maioria das pessoas se consideram alecrins dourados, são perfeitos. O problema está só no outro. Mas quando a pessoa se abre para olhar para esse inconsciente e verificar as suas sombras, inclusive o seu masculino tóxico, aí a gente vai entendendo que tem movimentos que podemos trazer luz e assim dissipar essas sombras, porque aí você entra no controle. Geralmente a sombra, ela se comporta no inconsciente. Quando ela vira consciente, aí você controla essa sombra e controla esse masculino inferior ou masculino tóxico. Ele definiu o masculino como a habilidade de saber qual é o seu objetivo e fazer o necessário para alcançá-lo. Se permanecer inconsciente em uma mulher, esse masculino interior vai persuadi-la, dizer que ela não tem necessidade de explorar as suas motivações internas e descobrir o seu ponto de vista individual. Então, fica só na produção do fazer, mas não do ser. E a mulher, ela é profunda, ela quer o conhecimento, quer internalizar, quer acessar esse sentir. Mas quando ela está mais com os valores masculinos, ela acaba esquecendo dessa mística, realmente de acessar a sua essência. E vem novamente o mito de nunca ser boa o suficiente, porque é isso que o nosso feminino machista traz. Quando o masculino da mulher assume o controle, a mulher pode sentir que não importa o que faça ou como faça, nunca será o suficiente. E é essa frase que eu mais escuto nos meus atendimentos. Não se sente satisfeita ao completar uma tarefa. Já está pensando na próxima.
O hoje não importa para essa mulher. A sua mente sempre está no futuro. Hoje pode estar tudo bem, mas ela já está calculando o que pode acontecer de errado para procurar as possíveis soluções e desperdiça uma imensa energia, sendo que ela podia estar vivendo agora. E, Marcela, você já passou por isso? Sim, minha mente está em treinamento. Se deixar aqui, vai para o futuro. E aí realmente o estado de presença, estar presente no momento presente. Isso a gente faz com a yoga, faz com a respiração consciente, faz também com a meditação, com o artesanato, porque no artesanato você está ali vendo, está fazendo, está concentrado naquele momento. Então, os problemas vão embora. O esporte também, de alguma forma, também a dança, porque você tem que estar prestando atenção nos movimentos. Então, naquele momento, cessam. E são nutrições próprias do feminino. E também trazendo para o aqui, para o agora. A gente precisa viver só o hoje. O amanhã a gente nem sabe se vai estar vivo. E aí a gente acaba realmente gastando muita energia. O tempo é uma mercadoria escassa e há limites de energia de uma pessoa. Porém, a maioria das mulheres não gosta de admitir que tem limites e tem dificuldade de dizer não. Muitas têm dificuldade de desagradar. Dizer não é muito difícil para essa mulher. Ela não quer desagradar, ela não quer ser amar. Então, eu sou a boazinha, não consigo dar limites e me sobrecarrego. Esse também é um problema das boazinhas. Das boazinhas. Então, de acabar se sobrecarregando e falar, não, eu não quero, eu não vou fazer. Né? E de falar, não, agora eu estou cansada. Que nós vamos vendo que acabamos nos anulando, né? Acaba nesse movimento de anulação e desidentificando da nossa essência. E, Marcela, mas é um treinamento contínuo? É um treinamento contínuo, e talvez a gente precise fazer isso por toda a vida. Mas aí, quando a gente aprende o caminho, fica mais fácil voltar do que quando a gente não sabe nem para onde vai. Por isso que eu elaborei os exercícios para trazer o feminino de volta. Que justamente são coisas simples. As pessoas acham que precisam, às vezes elas querem algo muito grandioso que vai transformar. E é o simples que transforma. É o simples que você se sente confortável. E nessas ações simples, a gente vai vendo tanto de feridas que impediam de ter ações simples, né? Já reparou que a mulher passa a primeira metade da vida construindo identidade e se estabelecendo como alguém no mundo? De que eu preciso estudar, eu preciso me formar, eu preciso trabalhar. E sair para o mundo, adquiriu habilidades, alcançou a excelência. E isso se torna parte de sua identidade. Ela acredita que é o que faz. A maioria das mulheres não sabem dizer quem são, só o que fazem. E eu, Marcela, aprendi a dizer quem sou esse ano, porque eu também não sabia. É por isso que esse movimento do caminho interno, ele é muito importante. Porque a gente só acha que é o que a gente faz, certo? Assim, quem é a Marcela? Eu sou mãe. Eu falo, isso não é a Marcela. Isso é a função materna. Ela fala assim, aí ficava, eu sou artista plástica, fui artista sacra. Não, mas é o que você faz. Eu falo assim, não é o que eu sou. E aí, analisar isso com o tempo, tem que tirar os traumas, tem que limpar esse campo para você ter acesso a você. E falar assim, eu sou aquela que adora contemplar nascer e pôr do sol. Amo escutar música clássica. Adoro
contemplar a natureza. Descobrir uma nova paixão, fazer trilha. E aí, nisso, você vai mostrando quem você é. Quando me conecto com a natureza, eu fico uma semana em estado de êxtase. Foi o que eu concluí esses dias, com a experiência que eu tive da cachoeira. Eu fiquei, assim, realmente meio... como se estivesse em outro mundo. E foi muito bom, muito gostosa aquela sensação de, ao conectar com a natureza, saber que eu estava conectando comigo mesmo. É como se estivesse devolvendo algo para mim que foi tirado. Então, quando a gente aprende a dar nome para quem eu sou, fica mais fácil. Eu sou aquela que ama estudar comportamento humano. Tá? Estou aqui com 3 livros do feminino para estudar com vocês. E aí nós vamos entendendo que não é o fazer, é o ser. E que tem um caminho para a gente descobrir quem somos. Foi colocado que as mulheres devem alcançar a autonomia antes da plenitude. Examinar o significado de autonomia muitas vezes envolve descartar velhas ideias de sucesso. Muitas mulheres sacrificaram grande parte da alma em nome da realização. E eu já peguei casos de mulheres que não casaram, não tiveram filhos, porque se concentraram somente no trabalho. E quando foram abrir a visão para isso, viram que desperdiçaram um tempo enorme da vida delas. É bom? Ótimo. Por um lado, a carreira, e eu não estou dizendo que não é para abrir mão, mas é de não esquecer da sua essência, não esquecer quem você é em nome de um trabalho, porque é isso que está vindo agora nos meus atendimentos. Que aí a mulher entra naquele desespero de realmente estar entrando na casa dos 40, não tem relacionamento, está ali com um trabalho legal, consegue se manter, mas não tem mais significado de vida. Ou as mulheres exaustas, né, que precisam ser donas de casa, que precisam ser mães do marido, que precisam trabalhar, e aí essa mulher está mega sobrecarregada. São os 2 casos que eu mais atendo. A heroína pode dizer não aos padrões da supermulher no trabalho ou em casa, quando se sente bem consigo mesma como mulher, e assim reconhece as suas limitações naturais. Ou ela pode decidir que não precisa ter a casa mais limpa do mundo e que seus filhos e seu marido podem começar a fazer parte dessas tarefas. Porque também tem essa questão. Eu já vi um caso que a mulher reclamava que ela era sobrecarregada, os filhos adolescentes, e que ninguém cuidava. O marido também não. E ela estava que não aguentava mais e gritava. Mas quando os filhos iam fazer, ela começava, não é assim, você tem que fazer assado. Olha como é que você está fazendo. Então, assim, o nível de controle dela era tão absurdo que todo mundo largava. Falava, não, então já que eu não estou dando conta, eu vou deixar para a senhora fazer. E aí a gente vai entendendo que essa pessoa não tem paz nela mesma. E esse caminho de volta, realmente, ele é desafiador. A maior dádiva de estar em encontrar a coragem para ser limitada e para perceber que é suficientemente exatamente como é. A mulher descobre os seus verdadeiros tesouros nessa jornada. Você é suficiente exatamente como você é. Você não precisa de mais para ser suficiente. E esse é o maior desafio que as mulheres encontram hoje. É justamente de eu preciso ser mais. E não precisa ser mais. Você pode, sim, ser somente você. Quem gostar de você, vai gostar de você pura e simplesmente por quem você é. E para encerrar, ela pode dizer: eu não sou tudo,
e sou suficiente. Vou repetir. Eu não sou tudo e sou suficiente. Eu me torno real, aberta à vulnerabilidade. Fico receptiva e aberta para o despertar espiritual, que é o encontro comigo mesmo. Eu me torno real, aberta à vulnerabilidade, de dizer que eu não dou conta, de dizer que está difícil, e de me acolher nisso, fico receptiva e aberta para o despertar espiritual. E é isso, minhas flores. Gostaram da aula de hoje? Ela foi bem diferente das outras, mas ligando, interligando ao que seria o machismo feminino. E aqui é uma visão mais profunda de aonde começou, porque a gente tem que verificar isso, aonde começou. Então, já são 3 gerações atrás, vamos dizer assim, que começou esse processo, que agora a gente tendo clareza desse processo, fica mais fácil o caminhar, fica mais fácil olhar para esse feminino, conectar com o mundo interno e de verificar que não é balela essa questão do estudo do feminino. E ele realmente tem um embasamento, acho que tem um caminho para isso. Só que eu não posso cobrar de uma mulher que foi muito ferida um caminho rápido para esse feminino. É um caminho longo, mas ele vai ser altamente prazeroso, porque você vai ver no mundo despertar ao seu redor, você vai se despertando ao seu redor. Amei, você me faz pensar em coisas que nunca prestei atenção, que transformam muito a nossa vida. Obrigada. E é esse movimento da gente analisar a vida num modo mais amplo e de entender que o acesso do feminino ele é possível. E futuramente vou trazer uma aula que também vai chocar um pouco as mulheres, porque às vezes elas se acham, que eu sou masculina, e às vezes não é masculina, é porque é uma criança ferida, é mais a menina que está se comportando do que a mulher machista, a mulher com valores masculinos. Então, eu agradeço a aula de vocês. Vocês podem ir saindo para encerrar a gravação. Muito obrigada. Muito obrigada. E para você que está acompanhando a gravação, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar com quem você acha interessante esse estudo do feminino. Porque, sim, ele é um estudo belíssimo e que traz um nível de consciência para o ser mulher e gostar de ser mulher, que essa é a parte mais bonita de todo o movimento, né, do ser mulher. Então, agradeço a vocês e até o nosso próximo encontro.